Olá, sou eu, Lui, faxinando por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Estava com saudade de você e resolvi gravar esse vídeo agora de madrugada, mas é porque esses dias eu estou em função numa roça de santo aqui perto para a confirmação de uma EQUED. Então toma muito tempo, né, da gente e esses afazeres na casa de santo, são muitos dias, então o tempo que a gente tem é assim muito escasso, né? Porque são muitos acontecimentos, muita coisa para fazer e a gente acaba se afastando um pouco. Mas esses dias eu vi um comentário no canal e aí resolvi gravar esse vídeo para estar respondendo a esse inscrito. E sempre é bom porque a gente ajusta, é isso? As nossas dúvidas. E com isso a gente vai tentando esclarecer e deixar sempre de forma bem tranquila esses ensinamentos, né, que a gente vai aprendendo aí ao longo da nossa vida. Mas antes disso, estamos na campanha dos 50 mil inscritos no canal, né? Já passamos dos 38 mil e gostaria de continuar contando com vocês para que pudesse ainda continuar compartilhando nossos vídeos, deixando um like e comentário, porque é sempre muito importante, né, esse avanço que a gente está tendo aqui no canal. E também agradecer a vocês que nos apoiam lá no Apoia-se, né, que é apoia-se.com/Quitando os Orixás. Está nos ajudando muito a reconstruir um ambiente onde nós gravamos os nossos vídeos. Então, meu muito obrigado. E aos membros do canal, que assim que terminar essas obrigações que eu estou envolvido agora, eu vou gravar vídeos exclusivos para os membros do canal falando a respeito de jogo de búzios. Então, quem não é membro ainda do canal, se inscreva, sabe? Não é, se inscreva não. Seja membro, né, no canal, que vai ser legal. Vai ter uma série de vídeos novos falando de jogo de búzios e é sempre importante a participação de vocês. Bom, a pessoa pede para eu ensinar algumas coisas para afastar, né, negatividades. E ele diz que entre essas negatividades, aquelas que chamam de eguns, né? E é sobre isso que nós vamos conversar. Bom, eu gravei um vídeo há pouco tempo falando que ensinar algumas magias é sempre muito complicado, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então eu estou preparando alguns trabalhos que em breve pretendo gravar os vídeos a respeito desses trabalhos, mas sempre com muito cuidado para levar uma informação correta e que aquilo que a gente vai ensinar não traga confusão, problema para as pessoas, né? Então é tudo muito bem explicadinho e realmente vai servir para alguém. Com relação a eguns, aí é que está o problema, sabe? Nós somos da religião dos orixás, um culto ancestral, né? Só o fato de ser um culto ancestral, reverenciamos os nossos mortos, né? E o Egum, da maneira com que as pessoas ainda não entenderam, são espíritos desencarnados dentro da religião dos orixás que estão aí para nos auxiliar. Aquilo talvez que ele chame de eguns como negativos seja a presença daqueles espíritos que os espíritas chamam de obsessores, né, que vão aí atazanando a vida das pessoas, né, perturbando. Aí é um processo longo de desobsessão, às vezes, para que aquele espírito entenda e siga a sua jornada. E com a gente, isso dentro da religião é diferente, né? Os ancestrais são sempre reverenciados. Por exemplo,
Agora, nesse momento que eu estou nessa obrigação para confirmação de EQED, o tempo todo nós estamos lá num ambiente que chamamos Ilê Boacu, né? A Casa dos Mortos dentro da Casa de Orixá, é um ambiente onde é proporcionado essas orações, as oferendas aos nossos ancestrais. Então nós não vemos, né, Egum como algo negativo que possa nos causar problema. Pelo contrário, se você reverenciar os seus mortos, não necessariamente na religião dos orixás, mas reverenciar, lembrar, rezar pelos seus mortos, isso traz uma harmonia singular e propícia para você, sabe? Para que você receba ajuda dessa ancestralidade, desses seus parentes, né, que já desencarnaram, e vão, de alguma maneira, auxiliar você, sabe? Seja através das preces, seja lá como elas sejam proferidas do outro lado, mas essa energia importante e positiva chega até você, sabe? Os nossos mortos não são seres à parte, onde a gente simplesmente não morreu, a gente esquece, né? Não, tá me perturbando, nada disso, né? Eu tenho pais falecidos, irmãos falecidos, avós falecidos, que com certeza estão o tempo todo me mandando assim, vamos chamar de energias positivas, para que eu melhore, sabe? Para que eu melhore o meu caráter, para que eu melhore a condição de relacionamento com as outras pessoas, para que eu me aplique melhor dentro daquilo que eu trabalho para aquilo que eu para o meu trabalho religioso, né, para as pessoas que eu atendo, estão sempre ali me dando força para isso. E toda vez que eu vou reverenciar os meus mortos, né, eu oro por eles, né? Eu peço a eles essa sabedoria, essa experiência que eles tiveram e tudo ainda que eles estão adquirindo como conhecimento, para que me auxiliem minha casa, meus filhos, minha esposa, os iniciados dessa casa. Então, os eguns são parte importante, importantíssima dentro do culto orixá. Mesmo assim, de vez em quando, eu encontro uma pessoa de orixá falando, ai, tem uns eguns aí, alguma coisa. Eu fico com a cabeça meio tentando assim entender, né? Porque a religião dos orixás é para essa aproximação, né, do Orum e do Oiê, através desses que foram nossos antecessores, que passaram por esse mundo, que nos ensinaram, que viveram, que cuidaram da gente, e que nesse momento estão no outro universo, sabe? E nós estamos aqui. Então essa troca é importantíssima. Não existe maldição com eguns ou coisa parecida, sabe? Eles estão aqui para nos auxiliar. Então, perceber a importância de reverenciar os nossos mortos, sabe, faz toda a diferença na nossa vida. Quem nos auxilia são eles. Então, se coloque no lugar deles. Eu tenho meus filhos, uma hora eu vou sair para o Orum e eles vão ficar aqui, e eu tenho plena consciência que eu continuarei vivo, sabe? E não me faltará a oportunidade de escutar as preces dos meus filhos, sabe? E vir ao seu socorro, sabe? É meio assim, as pessoas ficam pensando que, né, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, sabe? É uma coisa meio louca. Mas os eguns, né, o espírito dos mortos, eles estão aí para nos auxiliar. De vez em quando tem um meio doido da cabeça que quer perturbar um, perturbar outro, mas quando no processo orixá você passa por uma experiência que se chama ebó, né, o remédio importante, sabe?
nos auxilia a afastar também esses espíritos que alguns chamam de encosto, né? Perturbadores, obsessores. Afastar, mas não é afastar, sabe, de uma maneira assim que a gente possa entender como destruir aquele espírito. Nada disso. Afastar no sentido que ele galgue degraus, sabe? Que ele consiga entender que, pô, não dá, a coisa não funciona bem assim, né? Entre a vida e a morte são muitas experiências e a gente precisa aproveitar ao máximo. Então, no próprio ebó, essa condição de um espírito que possa estar ali perturbando, ela é afastada, sabe? Então, eu não sei o que seria da religião dos orixás, de mim, ou de quem quer que seja, se não fosse a experiência de ter nascido, sabe? Viver nesse mundo de resgate, pode ser da forma que for, mas viver, passar por esse mundo, ganhar experiências nesse mundo, sabe? E deixar aquele que vai nos suceder, sabe? E aquele que vai nos suceder, ele sempre vai ter a nossa lembrança, sabe? Eu lembro do meu avô, por exemplo, que numa enchente doida que teve lá em Realengo, no Rio de Janeiro, pô, a enchente foi uma coisa doida, nós éramos meninos, meu avô era militar, um cara muito experiente, pegou uma boia de pneu de caminhão, botou ali uns 4 metros e falou, vamos pra praia. Ele saiu puxando a gente, tirando a gente daquela situação e levou para um lugar mais seguro, sabe, com alegria, para não preocupar as crianças, essas coisas, ele levou. Meu avô saía com a gente para comprar alguma coisa na rua e ele amarrava um lenço na cabeça, dava 4 nozinhos assim nas pontas, né? Ia com a gente, aquilo era sinônimo de alegria, sabe? Ir com meu avô na padaria, no mercado, era no tempo que o mercado você comprava no balcão, as pessoas embrulhavam as coisas e ali tinha carne seca, eu lembro que tinha carne seca no balcão, bacalhau, no tempo que essas coisas eram baratas, né? No balcão, essas coisas todas, e a gente tirava um pedacinho e ganhava um doce e ia fazendo aquela farra. E meu avô sempre educou a gente com muito carinho, né? Tocando violão, fazendo uma série de outras coisas que eram importantes para o nosso crescimento. Nos fantasiamos no carnaval, ele comprava. No Rio tinha muito bate-bola, a gente fantasiava de bate-bola, essas coisas todas, e ele ia ali promovendo esses acessos. Então hoje eu já tenho 65 anos de idade, meu avô faleceu em 1974, sabe? E até hoje eu tenho essa ligação fraterna, amorosa, respeitosa com meu avô e todos aqueles tios, irmãos, mãe, meu pai, me ajudou a educar. Por que que eles estariam aqui, são eguns, por que estariam aqui a perturbar o meu juízo, seja lá de quem quer que seja, se essas pessoas não tiveram essa experiência maligna e nem ensinaram nada nesse sentido? Então, a presença de Egum nas nossas casas é uma graça divina, sabe? É algo assim, pô, você está cercado, sabe, por espíritos amorosos que querem ali te ajudar o tempo todo, então não há nada de negativo nisso. Agora, se o teu ambiente, a tua casa está impregnado de ajoguns, né? Está impregnado de coisas nocivas, de presenças que você está sentindo perturbado, tem que rever como é que você vive a sua vida, como é que as coisas se harmonizam na sua casa, porque é importante a presença ancestral, sabe? Mas aí podem perguntar, mas como é que eu vou saber se é meu ancestral ou não é? É simples, está em harmonia, sabe? Problema todo mundo tem, sabe? Boleto para pagar hoje em dia tá uma coisa de louco, né? E as pessoas emocionalmente vão se falando mesmo, né? E com isso vão prendendo coisas pesadas, né? No seu coração, na sua vida, na sua mente, e às vezes não conseguem entender e podem achar que algo espiritual possa estar atacando.
Mas nada, a vida é dificílima de lidar, sabe? A gente passa por aqui, pô, vou dizer uma coisa, é muito complicado, em qualquer lugar do mundo. Então a gente ter problema, enfrentar dificuldades na nossa vida, isso faz parte dessa rotina nesse mundo. Agora, aqueles que nos antecederam, nos permitiram estar aqui no dia de hoje, sabe? Nos educaram, sabe? Aos troncos e barrancos, na maioria das vezes, mas educaram, que em algum momento foram fraternais conosco, sabe? Nos amaram, nos respeitaram, nos beijaram, nos abraçaram, sabe? Nos acompanharam na escola, no primeiro momento, que nos ensinaram aquelas birras que criança dá, não está querendo entrar no colégio. É um exercício danado de paciência para os pais, para os pais, para os avós. E eles exercitaram isso e a gente conseguiu, sabe? Hoje nós treinamos isso com os nossos netos, os nossos filhos. Então, Egum, ancestralidade, é imprescindível que a gente viva em harmonia com eles, sabe? Essa lembrança desse passado, dessas pessoas que nos antecederam, já é uma força muito grande da gente entender, sabe, da responsabilidade que vieram conosco e da responsabilidade que a gente precisa ter com aqueles que virão depois de nós. Então, Egum não é nenhuma malignidade na vida de alguém. Não estou dizendo que não exista um espírito perturbado que possa tentar a cabeça de alguém, mas tem condição de equilibrar essas coisas e viver em harmonia. Então, eu pretendo gravar alguns vídeos ensinando algumas coisas, mas sempre com todo cuidado importante, para que a gente possa praticar essas magias, esses entendimentos, de forma singular, objetiva e sem tumulto, sem preocupações, sem causar danos a ninguém. Bom, gente, era esse bate-papo. Vou me esforçar no dia de amanhã, quer dizer, eu estou hoje, não sei nem se é amanhã, eu estou de madrugada, mas para gravar outros vídeos, e assim que essa obrigação para confirmação de EQED terminar, eu volto assim diariamente a gravar nossos vídeos, que eu estou com muita saudade de vocês, e que sejam sempre muito felizes, é assim diz Urumilá. Axé. Muito obrigado.